a great joy and a privilege to worship the Lord in your midst this morning. É uma grande alegria e um privilégio adorar ao Senhor entre vocês aqui nesta manhã. I bring the greetings of my church in Alexandria to the saints here E in eu, Sao e Paulo. eu trago as saudações da minha igreja em Alexandria aqui aos santos, São José dos Campos. They have worshipped the Lord this morning. They are ahead of us, like 6 hours ahead of us. Como eles estão 6 horas na nossa frente, eles já tiveram o culto da manhã e já adoraram ao Senhor esta manhã. And they will worship again in maybe 90 minutes. E daqui cerca de 90 minutos terão um próximo culto e também adorarão ao Senhor naquele momento. The name of our Lord is being glorified all over the earth. E o nome do nosso Senhor está sendo glorificado em toda a face da terra. And today, this is the topic that I'll speak about with you this morning. E esse é o assunto que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. The glory of God. A glória de Deus. To the glory of God alone. A glória de Deus somente, só lhe deu glória. And the text that we will read through will be the book of Ephesians chapter 1. E o capítulo que nós leremos hoje será Efésios capítulo 1. The focus of my meditation will be verses 3 to 6. E o foco da minha meditação será os versos 3 a 6. But in the beginning, we will read from verse 1 to verse 14. Mas nós leremos do verso 1 ao 14. Peço que os irmãos atentem para a leitura da palavra de Deus que eu farei. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Glory is a word that can be incomprehensible to many. A glória é uma palavra que pode ser incompreendida por muitos. We say the word glory a lot in gente- Christianity. A gente usa muito essa palavra glória no nosso cristianismo. We're singing to the glory of God. Nós estávamos agora cantando a glória de Deus, But sometimes people stop and think, what does it mean to glorify God? mas é possível que às vezes a gente pare e pense, mas isso o que realmente significa glorificar a Deus? What does it mean to glorify anything? O que significa glorificar qualquer coisa? Well, to glorify anything means to highlight its beauty, Glorificar alguma coisa é a gente destacar a sua beleza, to talk about its superiority, é falar sobre a sua superioridade, to speak and bear witness to its perfection. é falar e ser testemunha da sua perfeição. To glorify something is to acknowledge that it is the most precious. E glorificar alguma coisa é reconhecer que trata-se daquilo que é mais precioso. It is the best. It is the most important. É aquilo que é o melhor, é o mais importante. And in fact, we are glorifying something all the time. E, de fato, o tempo todo a gente glorifica alguma coisa. If we look around us, if we think of what we are doing every day, we are glorifying many things all the time. E se a gente olhar ao nosso redor e pensar sobre aquilo que a gente faz todos os dias, a gente tem de reconhecer que a gente glorifica alguma coisa todos os dias. I'll tell you something that is very common between Brazilians and Egyptians. Deixa eu dizer uma coisa que é muito comum entre brasileiros e egípcios. We both love soccer or football very much. Nós dois, quer dizer, egípcios e brasileiros, amamos futebol muito. It's the same. I felt I'm at home when I was here. Eu sinto o mesmo que vocês sentem quando eu estou lá no Egito. But think what
soccer fans do with their teams, Agora, pensa o que os torcedores fazem com seus times. how they exalt their teams, Como eles exaltam seus times. how they talk about their perfections, É como falam das perfeições do seu time. their championships, E os campeonatos que conquistaram. their records, E também os recordes their que greatest tiveram. players. E os melhores jogadores da sua história. And they will be very happy if other people will join them to be fans of their same team. E normalmente ficam muito felizes quando encontram um outro torcedor que torce para o mesmo time para poder conversar. When you see the matches around on the TV, Quando a gente assiste os jogos, por exemplo, na televisão, the stadiums are full. os estádios estão sempre cheios. Thousands and thousands of people are watching the games of their team every week, Milhares e milhares de pessoas assistem os jogos dos seus times favoritos todas as semanas. paying a lot of money to attend, E pagam um dinheirão para poder participar, para entrar no estádio. fixing their schedules so that they can watch the game. E eles até mudam a sua agenda, o seu calendário, para que possam assistir aos jogos. And it is not only with soccer. Mas isso não acontece apenas com futebol. Well, consumers generally praise their favorite stores or restaurants. Os consumidores normalmente glorificam ou favorecem aquilo que são os seus restaurantes favoritos ou a sua loja favorita. Coffee drinkers or cup drinkers, they commend their favorite coffee or their coffee brand. Por exemplo, os apreciadores de café normalmente falam bem da sua marca favorita de café. We are praising things all the time. Porque a gente louva coisas o tempo todo. And many things that we praise are good gifts from God. E muitas das coisas que a gente louva são bons dons que Deus deu pra gente, boas dádivas. But we are experts in taking those gifts and turning them to idols. To Mas worship. nós somos experts em pegar essas coisas boas e torná-las em ídolos. So idolatry is not just worshiping bad things. E então a idolatria não é apenas a gente adorar uma estátua It can be worshiping good things. e coisas ruins, mas também é adorar coisas boas. To worship anything other than God Qualquer- is idolatry. Qualquer coisa que a gente adore que não seja Deus é idolatria. And this is the heart of sin. E isto é o coração do pecado. To put anything in God's place. É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. There is only one person who deserves, who is worthy of all our allegiance. Há apenas um que merece todo o louvor e toda a nossa lealdade. He is alone worthy of worship and Isso. dedication. E só ele é digno da nossa adoração e da nossa meditação. And this is the very thing that we do every time we come to the church. E é isso que nós fazemos todas as vezes que nós viemos à igreja. Our main reason to come to the church this morning is to worship and to glorify God. E a principal razão por que nós viemos à igreja nesta manhã é para adorar e glorificar a Deus. This is the prayer that the Lord Himself taught us to pray, right? Esta é a oração que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou a orar. The Lord's Prayer. A oração do Senhor. And how we end it. E como que ela termina? For yours is the kingdom and power and glory forever. Amen. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. All the Christians all over the world know this prayer by heart. E todos os cristãos em todo o redor do mundo conhecem essa oração de cor. But the question is, why do we do this? Why do we pray like that? Mas por que a gente faz isso? Quer dizer, por que a gente ora assim? And the quick answer, because God deserves this. E a resposta é porque Deus é merecedor disso. For who He is, what He has done, what He is doing, He deserves our glory. Por quem Ele é, pelo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, Ele merece toda a glória. But in addition to this, Mas além disso, when you read the scripture, quando lemos a Escritura, you understand that the Lord designed the whole universe so that we may glorify Him. a gente entende que Deus desenhou todo o universo de modo que todas as coisas devem glorificá-lo. It is not just a natural result of His creation, it's a design. Não é apenas um resultado natural da criação dele, não. Ele designou as coisas para este fim. His intention behind everything He has done and He is doing, His intention behind everything is to glorify E His a name. intenção dele é que todas as coisas, que tudo que ele fez, tudo que ele criou, todas as coisas glorifiquem o nome dele. In the book of Colossians, chapter 1, E em Colossenses capítulo 1, it says, all things were created by Him and for Him. ele diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. In the Old Testament, in the book of Isaiah, E no Velho Testamento, no livro de Isaías, chapter 43, capítulo 4, verso 3, the Lord says, everything that He has created, He created His people for His own glory. e ele diz que todas as coisas que foram criadas, que ele criou o seu próprio povo para a sua glória. So glorifying God
is a design by God. Então, glorificar a Deus é algo que Deus mesmo designou que fizéssemos. And this is clear in the book of Ephesians, chapter 1. E é isso que a gente encontra em Efésios capítulo 1. This goal, this ultimate goal, is so obvious in the verses that we read. E este alvo supremo é tão evidente nesses versos que nós lemos. And this is a very special introduction in the New E Testament. nós temos uma introdução muito especial do Novo Testamento em Efésios. If you read the Pauline epistles, Se você ler if you read the Pauline epistles, you will see that at the beginning he introduces himself, who he is. você vê as epístolas paulinas, você vê que normalmente ele se apresenta, And then he gives thanksgiving and prayers. então em seguida ele dá ação de graças e louvor. But in the book of Ephesians, Mas he does something very unique. em Efésios ele faz algo que é muito singular. He has an opening paragraph of an outburst of praise. Ele tem um parágrafo inicial que explode em oração. Maybe this is the longest sentence in the New Testament, from verse 3 to verse 14. E talvez essa seja uma das sentenças mais longas da Escritura, do verso It is 1 just- até o 14. It is just one sentence in É o- Greek. Em grego, do verso 1 ao 14 que nós lemos aqui, é uma sentença só. And it seems that Paul, his breath went out as he's saying it. It's just one breath. In one breath, he said this E a sentence. impressão que dá é que o apóstolo Paulo começa a falar essas coisas e ele até perde o ar. Quer dizer, numa única lufada do seu pulmão, ele fala tudo isso. And this sentence began with a title that you memorized early on this morning. E essa sentença começa com o título que vocês memorizaram hoje de manhã. In verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Que é o verso 3 que os irmãos memorizaram. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paul will be praising God for what he has done, the Father, the Son, and the Holy Spirit. E Paulo, então, está louvando a Deus pelo que ele fez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, So he is glorifying God in a Trinitarian fashion. de modo que ele glorifica a Deus de uma maneira trinitária. The glory to the Father from verses 3 to 6, A glória ao Pai, dos versos 3 a 6. glory to the Son, verses 7 to 12, A glória ao Filho, do verso 7 a 12. and glory to the Spirit, verse 13 to 14. E a glória ao Espírito, dos versos 13 a 14. And you notice in this long sentence, it's like a song. E você percebe que essa longa sentença é como se fosse um cântico. And in the song, you have refrains. E no cântico a gente tem os nossos refrãos, né? Notice with me, verse 6. Veja, por exemplo, verso 6. This is the first refrain. Nós temos o primeiro refrão. To the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verse 12, the Ver- second refrain. Agora o segundo refrão, So- verso 12. So that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. And then the end of verse 14, again, the refrain comes again. E mais, To the praise of his glory. e mais uma vez o estribilho volta aqui no verso 14, em louvor da sua glória, bem no finalzinho. And today we will just meditate on the glory to the Father, verse 3 to 6. E hoje nós queremos meditar sobre a glória dedicada ao Pai, versos 3 a 6. And especially to a very important doctrine that people usually avoid to speak about, the doctrine of election. E nós falaremos um pouco sobre uma doutrina que as pessoas até evitam falar, mas é muito importante, que é a doutrina da eleição. It is not a doctrine for theological debates. Não é uma doutrina apenas para debates teológicos. It's a doctrine for the glory of God. É uma doutrina que glorifica a Deus. It's the doctrine for the glory of God the Father. É uma doutrina para a glória de Deus, o Pai. Listen what he says in verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord. And then in verse 4, as he chose us in him. The Father chose us. Veja o que ele diz: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor. E no verso 4, assim como nos escolheu nele, quer dizer, o Pai nos escolheu. And in verse 5, he says, he predestined us. E no verso 5 ele nos diz, e ele nos predestinou. And Paul is emphasizing in this text that God is sovereign in doing this, in his election. E o que ele enfatiza nessa passagem é que Deus é soberano ao fazer isso na eleição dele. And so we will begin by meditating on the scope of election. Então nós vamos começar meditando no escopo da eleição.
What is the scope of God's election to his people? Qual é o escopo da eleição de Deus ao seu povo? Well, from the Old Testament, we understand that God was electing his people. E no Velho Testamento a gente entende que Deus elegeu o seu povo. God was always has the initiative in choosing his people E a gente vê que Deus é quem tem a iniciativa ao escolher o seu povo, without any contribution from their part. sem nenhuma contribuição por parte do povo. So think of the names: Então pense nos nomes: Abraham, Abraão, Moses, Moisés, David, Davi, the whole people of Israel. todo o povo de Israel. Every one of these people and all the others, God initiated and chose them. Todos esses personagens das Escrituras e todos os demais, foi Deus quem desceu até eles e os chamou e os escolheu. And even when we think of the New Testament, E também os que a gente tem no Novo Testamento. he is the one who chose the disciples. Foi ele quem escolheu os discípulos. He chose Paul, the one who was writing these words. E foi ele quem escolheu Paulo, aquele que escreve a epístola. He is the initiator. Ele é o iniciador. There is no qualifications or disqualifications for his choice. E não há qualificações ou desqualificações para a escolha dele. And when did he do this? E quando é que ele fez isto? See what he says Veja o que in ele this diz. text in verse 4. No verso 4, Even before the foundation of the world. ele fez isso antes da fundação do mundo. And Paul is confirming this, that the Lord predestined us. In verse 5, he predestined us. E no verso 5 a gente vê a confirmação do apóstolo quando a gente lê que ele nos predestinou. And literally this means he desired, or he made this our destiny before we were even created. E literalmente isso significa que ele designou o nosso destino antes mesmo que a gente fosse criado, que a gente existisse. But then we need to ask, election for what? Choosing for what? E a gente então precisa perguntar, fomos eleitos para quê, afinal de contas? And this is clear in verse 4. E a gente vê isso no verso 4. So that we should be holy and blameless before him. Para que sermos santos e irrepreensíveis perante ele. This is what he chose his people for. É para isso que ele escolheu o seu povo. To be holy and blameless before Para him. serem santos e irrepreensíveis diante dele. Holy means to be dedicated to him, to be his. E santo significa ser dedicados a ele, quer dizer, pertencer a Deus. He's choosing a wife, choosing children, Ele está escolhendo uma esposa, ele está escolhendo filhos. and to be blameless without blame before him. Ou seja, para serem irrepreensíveis, sem culpa diante dele. So God is not just saving people from the condemnation of sin and leaving them as they are. Então Deus não está salvando pessoas da condenação do pecado e deixando essas pessoas para que vivam como queiram. But he's saving us to be his, Não, ele salva-nos para que sejamos dele, to look like him. para que sejamos parecidos com ele. So he is the one who will continue to work in our lives. Então ele é aquele que continua também trabalhando em nossas vidas. His spirit will bring his plan into action E o Espírito dele, então, vai realizar o plano de Deus em nós, till he brings us before him without blame. de modo que ele possa apresentar-nos diante de Deus sem culpa. So growing in holiness, Então, crescer em santidade, sanctification, santificação, is not an option for the Christian. não é uma opção para o cristão. It is God's design in the lives. É o desígnio de Deus para a nossa vida. And when the Lord designs some things, he achieves it. E quando Deus designa algo, ele realiza aquilo que ele designou. It is not a divine wish. Não é apenas um desejo divino, It's a divine plan. é um plano divino. And notice this, he did not choose us because we were blameless, E veja só, ele não escolheu a gente porque nós somos repreensíveis. but he chose us to be blameless Não, before ele him. nos escolheu para que sejamos irrepreensíveis. But this is not the only scope of election Mas here. esse não é o único escopo da eleição. Another beautiful and important doctrine that is tied to election is Há the adoption. uma outra doutrina muito bonita que está conectada à eleição é a doutrina da adoção. In verse 5, Verso 5. he predestined us for adoption to Ele nos himself predestinou para a adoção de filhos as sons through Jesus Christ. por meio de Jesus Cristo. There is no greater privilege than this. Não há um privilégio mais bonito, melhor do que este. This is a mind-blowing doctrine. Isso é um pensamento que faz a nossa mente That explodir. God's plan, eternal plan of election, has a goal, Veja que o plano de Deus na eleição tem um alvo, tem um propósito. that we may be his children. E o propósito de Deus é que os eleitos sejam feitos filhos dele. And the term adoption means that by nature we are not children. E a expressão adoção
ela indica pra gente que por natureza nós não somos filhos de Deus. As we'll see this evening, by nature, we were enemies. E a gente verá isso hoje à noite, que, na verdade, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Sons of wrath. Somos filhos da ira. And because of election, the sons of wrath will become the sons and daughters of the living God. E por causa da eleição e da graça de Deus, os filhos da ira agora se tornam filhos da graça de Deus. Whenever I think of this doctrine, I remember this scene. E quando eu penso nessa doutrina, a seguinte cena vem à minha mente. I was just asking my friend Tiago about street boys and street men. E, por exemplo, eu estava perguntando para o Tiago sobre meninos de rua, homens que né, And he que told moram me, na rua. he told me that you have street people, street children, as we have in Egypt. E ele me disse que nós temos pessoas morando nas ruas aqui no Brasil, como também no Egito. Think of this picture with me. E imagine essa cena comigo. Think of a rich person who has a big house here in San Jose dos Campos. There you go. Pensa numa pessoa rica que tem uma casa muito grande aqui em São José dos Campos. And around his house, there's a street boy. E imagina que perto dessa casa tenha um menino de rua. He has no place to sleep. E esse menino de rua não tem onde dormir. He has not even been raised up in a good way at all. E ele não foi criado por seus pais e aprendeu só coisas ruins na rua. And he's so jealous and angry from this rich man and his family. E ele tem muita raiva e até inveja daquele homem rico e a família dele. Sometimes he jumps the wall and tries to steal some of the fruits on the trees. E às vezes ele pula o muro daquela casa e tenta pegar algumas frutas que tem nas árvores do jardim dele. Steal whatever he can get. E ele tenta pegar tudo que ele conseguir. And when this rich man comes by his car and he sees him from afar, he can curse him from afar. E quando aquele homem chega com o carrão dele, aquele menino vê aquele homem chegando e começa a xingar palavrões para aquele homem. If he sees his car outside, he may scratch it because he's angry against him. E se ele, por acaso, estacionar o carrão dele do lado de fora, o menino vem e até arranha aquele carro de tanta raiva que ele tem. He's desperate, he's poor, and he hates the rich man. E ele está desesperado, ele é pobre e ele odeia aquele homem rico. He's an enemy to the rich man. Ele é um inimigo daquele homem. And one day, this rich man captured him. E um dia, aquele homem vai lá e pega aquele menino. What do you think this boy will expect to happen? E o que você acha que aquele menino imagina que vai acontecer com ele? Now it's time of judgment. Agora chegou o tempo do juízo para mim. But suddenly, this rich man takes this boy Mas aquele homem então pega aquela criança and goes to the governmental offices in Brazil e ele vai até um edifício do governo brasileiro. and tells the people there, get me a new birth certificate. E ele pede então àquelas pessoas, olha, eu preciso que você imita para mim um novo And certificado de nascimento. write the name of this boy. E eu quero que você escreva o nome desse menino. And in the place of the father, E no lugar do pai, write my name. pode colocar o meu nome, I will adopt this boy. porque eu estou adotando esse menino. I'll bring him to the family. Eu vou trazê-lo para dentro da minha família. I'll take him to my house. Eu vou trazê-lo para dentro da minha casa. He will carry his name, my name, E ele vai agora ter o meu nome, forever. sempre. This is nothing compared to the Lord, what the E- Lord has done to us. Isso é nada comparado com o que Deus fez com você e comigo. He took us to his house, Ele nos levou para dentro da casa dele. brought us to his family, E ele nos levou para dentro da família dele. make us to sit on his table, E ele fez com que a gente se assentasse à mesa dele. eat his food, E que a gente pudesse comer a comida dele. promising us the privileges and the rights of his children forever. E ele agora nos promete os direitos de filiação para todo sempre. Think of this rich man taking the boy to the house. Imagine aquele homem rico levando aquele menino para dentro da casa. And he would tell his children, E ele então fala para os seus outros filhos: this is your brother. esse aqui é o seu irmão. You treat him as a brother. Você vai tratá-lo agora como irmão. This is what it means when someone new believer comes to the church. Yeah. This is your brother. This is your sister. E é isso que a gente precisa fazer quando um novo crente entra nessa igreja. You treat Esse é him o as seu a irmão. You treat him as a brother, as a sister, E você agora vai ensiná-lo como um irmão, como uma irmã. and he will sit with us on the table. E ele vai sentar-nos conosco à mesa. Sometimes these the new adopted children are still not doing good job. E às vezes essa criança adotada talvez não vá fazer tudo direito. They are still acting some actions from the old life. E às vezes ele começa a lembrar e a cometer algumas ações da sua vida pregressa. So in the house, they may tell their fathers, "Can I go to the restroom?" E às vezes ele vai dizer então para o pai: posso ir ao banheiro? And the father will teach him, "Son, you are a son. You can do this. You E- without permission." E aí o pai vai dizer: meu filho, você não precisa pedir permissão, a casa é sua. And then he comes to the table where they are eating,
E aí ele chega à mesa onde todos estão comendo. and he's used to snatch the food. E ele estava acostumado a roubar a comida, botar no bolso. But the father stops him Mas o pai fala, filho, and hits his hands. dá até um tapinha na mão dele. No, 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 we don't do this here. Você não precisa fazer isso. You're a child. Mas você é um filho. And this is what our Heavenly Father does with us as children. E é isso que o Deus do céu faz conosco, filhos dele. We are not perfect yet. A gente não é perfeito ainda. Many times we act actions of the old life. E às vezes a gente age na casa de Deus como se tivéssemos a nossa vida pregressa. But in His love, Mas o amor dele, He transforms us ele nos transforma to bring us as blameless before Him. para nos fazer irrepreensíveis diante dele. This is the blessing that we have in the beloved Son. E é essa a bênção que nós temos no Filho amado. We have been caught up in the love of the Father Nós somos that He has to the Son, chamados para participar do amor que o Pai tem pelo Filho. and we will be in the family of God forever. E agora nós fazemos parte da família de Deus para sempre. This is what the election is for. E é para isso que a eleição existe. And this takes me to my second point, E isso me conduz ao segundo ponto, the basis for election. a base da eleição. According to what did God do this? De acordo com o que Deus fez isto? Is it according of His knowledge of our actions, Será que é de acordo com o conhecimento que ele tinha prévio das nossas ações? our piety, our faith? A nossa piedade, a nossa fé? No, no, no. No. According to this text, it says it's according to the pleasure of His will. Não, de acordo com o texto que nós lemos aqui, é de acordo com o beneplácito da sua vontade. This is what He says at the end of verse 5, according to the pleasure of His will. Nós lemos isso no verso 5, segundo o beneplácito da sua vontade. And as I speak of the basis of election, E na medida em que eu vou falando aqui sobre a eleição, some points need to be highlighted here. algo precisa ser destacado aqui. First of all, this election is in love. Primeiro, esta eleição ela é feita em amor. This is the end of verse 4. In love, He predestined us. Veja, no final do verso 4, em amor ele nos predestinou. This doctrine of election is an expression of God's love towards His people. Então essa doutrina da eleição é uma expressão do amor de Deus para com seu povo. It is not an arbitrary or a random action where the Lord, I will take this and take this and this, Não é take this uma and that's all. ação arbitrária, randômica de Deus. Vou pegar esse, agora vou pegar aquele, vou pegar aquele outro. Não é No. assim. He set His love on them. Não, ele derramou o seu amor para com o seu povo eleito. And notice the language that the scripture uses about the relationship between God and His people. E note a linguagem que a Escritura usa sobre o amor e a relação de Deus com o seu povo. They are His children. Ele chama o seu povo de filhos. Think of what you feel for your children. Imagine você que é pai, o que você sente pelos seus filhos. The Lord is giving us these familiar relationships to give us a glimpse of His love to us. E ele então nos dá essa linguagem de uma relação familiar para nos dar um pequeno vislumbre do amor que ele tem para conosco. So that when we feel pity with our children, when we care for them, when we love them, E a gente então às vezes sente pena dos nossos filhos, mas a gente cuida deles e ama os filhos. we may have an idea of God's love towards Cada us. vez que a gente tem esse sentimento para com os filhos, a gente pode também ter uma pequena demonstração na nossa mente e coração sobre o amor de Deus. We are weak fathers and mothers. We are weak. Nós somos pais e mães frágeis. We are not perfect. Nós não somos pais perfeitos. Many times we fail, E muitas vezes nós falhamos, fracassamos. but God never fails. Só que Deus nunca falha, ele nunca fracassa. He is a perfect father. Ele é um pai perfeito. He knows exactly how to care for His children. Ele sabe o jeito certinho de cuidar dos seus filhos. He is a loving father. Porque ele é um pai muito, muito amoroso. But this doctrine also is based on God's sovereignty. Mas esta passagem também da eleição, essa doutrina também é baseada na soberania de Deus. In verse 5, it says it's according to the purpose of His will. Aqui a At the gente, end of verse 5. a gente vê no final do verso 6, que é o beneplácito da sua vontade. In verse 11, he says the same, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. E no verso 11 a gente vê mais uma vez, fomos predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. God is totally sovereign in this decision. Então Deus é absolutamente soberano na sua decisão. There is nothing outside of made him make this decision. E não há nada fora de Deus que o levou a tomar esta decisão. And nothing outside of him will stop him from making this decision. E absolutamente nada fora de Deus que pode
frear a sua mão de tomar a sua decisão. He is in full control of the whole matter. Ele tem controle absoluto de toda a questão. And the Lord is teaching us this again and again in His Word so that we may rest. E Deus nos ensina isto vez após vez na palavra dele para que a gente possa descansar. All things work together for good to those who love God. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. So to affirm this sovereignty Então, afirmar esta soberania is to give the Christians assurance é dar aos cristãos segurança that God's purpose for them are of the highest good. que o propósito de Deus para o seu povo vai ser realizado. And the appropriate response from us E a nossa resposta qual deve ser? is to praise Him forever and É ever. louvar a Deus para sempre e sempre. But another important element Mas há, in the basis of election, mas há um outro elemento importante na base da eleição. and we should never forget it. E a gente jamais deveria se esquecer disto. It is in Christ. É que esta eleição também foi em Cristo. Do you remember the main verse, the topic sentence for the whole thing? Você lembra a sentença definitiva aqui para tudo que nós vemos? The sentence that you memorized this A morning? sentença que a gente memorizou essa The manhã. Lord bless us with all spiritual blessings in Christ. Que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. The expression in Christ or through Christ came 11 times in this sentence. E esta expressão em Cristo ou por meio de Cristo, ela aparece 11 vezes aqui nessa sentença do verso 14. Only through union with Christ we enjoy all the spiritual blessings. É apenas na união com Cristo que nós experimentamos essas bênçãos So espirituais. God chose us in Christ. Então Deus nos escolheu em Cristo. Sometimes people try to water down the doctrine of election. E às vezes as pessoas tentam diminuir a importância da doutrina da eleição. And so instead of saying that God chose people, he would say God chose the church. Aí quando eles vão falar que Deus escolheu pessoas, aí eles dirão alguma coisa mais ou menos assim: Deus na verdade escolheu a igreja. And if you come to the church, you'll be one of the elect. E aí eles vão até dizer: se você vier e fazer parte da igreja, aí você se tornará um dos eleitos. But again, the question is, Mas mais uma vez a questão é: how do you come to the church? como é que você vem e chega à igreja? It is God who chooses us to bring us to the church. É Deus que nos escolhe para trazer-nos à igreja. So God is choosing us in Christ to join the church. Então é Deus quem nos escolhe em Cristo para que possamos fazer parte do seu povo, a igreja. So when we think of being blameless before Him, Então quando pensamos em sermos irrepreensíveis diante dele, to be sanctified, quer dizer, sermos santificados to be justified, e justificados to be adopted, e adotados, all these blessings flow to us in Christ. todas estas bênçãos fluem para nós em Cristo. It is because of who Christ is and what He has done. We have all these blessings. É por causa de quem Cristo é e aquilo que ele fez que nós podemos desfrutar de todas estas bênçãos. The price of our adoption, the price of our forgiveness has been paid by Christ. O preço da nossa adoção e o preço do nosso perdão foi pago por Cristo. The other thing that is in the basis of election, E algo ainda mais que está na base desta eleição, it is not against the exercise of faith. não é contra o exercício da fé. Interestingly, this same text highlights the place of faith. E é interessante que esse mesmo texto destaca para a gente o lugar da fé. See what he says in verse 13? Veja o que é dito no verso 13. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him. E em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Election and faith belong to the same sentence. Eleição e fé pertencem à mesma sentença. Remember, this is one sentence. Veja só, a gente tem uma única sentença aqui. Only God can write one sentence with election and faith in it. E é só Deus mesmo que pode escrever uma sentença única que contenha eleição e fé. The doctrine of election should never make us doubt whether all are welcome or not. E a doutrina da eleição nunca deveria nos levar a duvidar, The gospel is for everyone. All may come. porque o evangelho é para todos. Todos podem vir. Christ said, "Come to me, all you are heavy laden and burdened, and I will give you O rest." Senhor Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Christ came for sinners. Cristo veio para pecadores. And if you are a sinner, Se você é um pecador, this means the invitation is for you. significa que o convite é para você. That's why we call everyone
everyone we meet to come to É Christ. por isso que nós dizemos que todos devem vir a Cristo. And when you believe, Quando você crê, give him praise and thanksgiving because he brought you. He brought you in. nós somos chamados a dar louvor e ações de graças porque ele nos atraiu com estas cordas de amor. The doctrine of election is not against the exercise of faith. Então, a doutrina da eleição não é contra o exercício da fé. And this doctrine is by grace. E esta doutrina é pela graça. Election is by grace. A eleição é graça. And the word grace highlights our unworthiness. E a expressão graça destaca a nossa própria falta de valor, de We did not dignidade. earn our salvation. We did not merit our Porque salvation. nós não temos mérito na nossa salvação, nós não a merecemos. God did not choose us because we are holy or De- blameless. Deus não nos escolheu porque nós somos santos ou irrepreensíveis. Or not even because we are trying to be holy. Ou nem mesmo porque a gente tenta ser santo. It was my first time to see the pilgrimage that's happening here these days. Esses dias eu voltando lá de Águas de Lindóia, vi aqueles romeiros indo à Aparecida. Tiago showed me the people who are walking all this distance to E go. E o To this Tiago, church. então, ele falou para mim sobre o que as pessoas estavam fazendo, andando centenas de quilômetros em direção à Aparecida do Norte. They want to earn something. Eles querem merecer alguma coisa. The harder they do, the more chance that will be accepted. Quanto mais dura for a pena que eles pagarem, talvez mais certa seja a recompensa que eles receberão. Some of them are even carry crosses. E eu vi que alguns estavam carregando cruzes. If this is the reason for God to elect someone, Se essa é a razão para Deus eleger alguém, who deserves the glory? então quem é que merece a glória? Who will get the glory? Quem é que será glorificado? In fact, if God give them something because of what they're doing, this means this is a reward. Então, se Deus dá alguma coisa porque alguém está merecendo aquilo, isso significa que eles estão apenas recebendo uma recompensa. They deserve it. Eles mereceram isto, No one deserves to be chosen by God. mas ninguém merece ser escolhido por Deus. This is against what we think as human beings. E como seres humanos, isso vai contra aquilo que nós pensamos, é We contraintuitivo. always want to deserve Porque something. todos nós queremos merecer alguma coisa. But this is against God's doctrine of election. It Mas- is by grace. Mas isso não tem nada a ver com a doutrina da eleição, porque essa doutrina é pela graça. I have learned that the name of your national team is the Seleção, right? Yes. Ah, That's it. The national team, Seleção. Chilean team. eu descobri que o nome do time brasileiro é a Seleção Brasileira. And it means to be the elect, those who are elect, right? Those who are selected. Those who yes. are selected. Isso, seleção significa que alguns jogadores foram eleitos, quer dizer, foram selecionados. And how do they select the players in the Brazilian E team? como que o técnico faz esta seleção dos jogadores You do think time? of the best players, Ele vai pensar nos melhores jogadores, those who worked harder, aqueles que trabalham mais duro, those who are gifted. aqueles que são mais talentosos. This is what we do. E é isso que a gente faz. This is exactly against what this text is saying. Mas isso está totalmente contrário ao que esse texto nos diz. It is the opposite. É o oposto disso. God is choosing those whom we would never think of to be among His people. E Deus escolhe aquelas pessoas que a gente jamais imaginaria para fazer parte do seu povo. It is not even because He foreknew what they would be doing. E não é porque ele viu lá na frente o que essas pessoas fariam. Because in this case, it would be His duty to choose them. Porque se fosse assim, então seria o dever e obrigação dele escolher essas And pessoas. as we said, God is sovereign. Mas lembra, Deus é soberano. Nothing outside of Him pushes Him to do anything. Não há nada fora dele que o obrigue a fazer qualquer coisa. It is by mere grace He chose us. É por mera e plena graça que ele nos escolheu. Without any reason whatsoever in who we are or what we are doing or what we will ever do. Sem nenhuma razão daquilo que nós fizemos, ou estejamos fazendo, ou que faremos no futuro. This is the only basis for election is God's will. E a única base da eleição é a graça de Deus, a glória de Deus. And what He has done in Christ. E aquilo que ele fez em Cristo. Thirdly, E em terceiro lugar, what are the implications of this doctrine of election? quais são as implicações dessa doutrina da eleição? Why this is important? Por que isso é importante? First of all, Primeiro, there is no boasting. No boasting. não há vanglória. No one can ever boast to be Ninguém, part of the church of God. ninguém pode se vangloriar por fazer parte da igreja, It's only by God's grace. porque é só pela graça de Deus. In fact, none of us deserve. Porque, de fato, nenhum de nós merece. None of us is here because He deserved it. E ninguém está aqui porque mereceu estar aqui. Every one of us here
is here by the grace of God. Cada um de nós que aqui está aqui pela graça de Deus. You know, sometimes we think before coming to the church on Sunday, Às vezes a gente pensa antes de vir ao culto no domingo if we did a good job last week, que se nós tivéssemos feito um bom trabalho na semana passada, we had a successful service, nós poderíamos ter successful ministry. um mistério melhor, bem sucedido, We conquered some sins in our lives. e talvez a gente poderia conquistar alguns pecadores We showed some fruits of the Spirit. e mostrar algum fruto do Espírito. We come to the church and kind of, I deserve to be here. E aí a gente vem na igreja e a gente começa. Acho que eu mereço estar aqui. It's good for me to be here. É bom que eu esteja aqui. But in other weeks, Mas em outras semanas, when things were not good, quando as coisas não vão tão bem, struggling with sin, a gente está lutando ali com o pecado, failures in the family, e a gente tem fracassos na família, I'm embarrassed even to come. a gente vem até um pouco com vergonha. I come kind of making my head like this, walking to the church, Aí a gente bowing. vem meio assim de cabeça baixa, meio cabisbaixo assim para a igreja, meio I want- casmurro. I want to sit in a place where no one would see me, Aí a gente quer sentar num cantinho ali onde ninguém vai ver a gente. and I think, well, I do not deserve to be. Aí a gente começa a pensar assim, eu não mereço estar aqui. In fact, in both weeks, you do not deserve to be. In both weeks, you don't Mas, deserve to be here. gente, de um jeito ou de outro, a gente não merece estar aqui. The only reason any one of us is here is because of God's love and the work of Christ. E a única razão porque cada um de nós está aqui é pelo amor e a obra de Deus em nós. We are only accepted in the presence of God Nós somos apenas aceitos na presença de Deus because of the righteousness of Christ por alone. causa da justiça de Cristo somente. It is by grace alone. É pela graça somente. So no one of us can boast. Então nenhum de nós pode vangloriar-se. No one can look to the other and say, I was better than you, that's why I'm here. E ninguém pode olhar para o lado e dizer eu sou melhor do que você e é por isso que eu estou aqui. In fact, we cannot even boast against those who are outside. E de fato a gente não pode nem se vangloriar em relação aos que estão do lado de fora. Because apart from God's grace, we would have been the same or even worse. Porque sem a graça de Deus nós estaríamos na mesma situação ou quem sabe até pior. That's why Paul is saying, where is boasting? E é por isso que o apóstolo Paulo diz, onde está a vanglória? It's excluded. Onde está a jactância? The second implications of this, E a segunda implicação no one is excluded. é que ninguém é excluído, é deixado de fora. And what do I mean by this? E o que eu quero dizer por isso? None of us can claim that, oh, this person can never be a Christian. Nenhum de nós pode jamais dizer, aquela pessoa nunca poderá ser um Or cristão. that person, there is no chance for him to be a child of God. Ou dizer alguma coisa, aquela pessoa não tem a menor chance dela ser um filho de Deus. My father, you don't know my father. Meu pai? Você não conhece meu pai. My husband, you don't know my Meu husband. marido? Você não conhece meu marido. My son, oh, there is no hope. Meu filho? Não tem esperança. You do not know the power of God and the grace of God. Se nós dizemos isso é porque não conhecemos o poder da graça de Deus. The least person whom you can ever think of is not more powerful than the grace of God. A pessoa talvez mais baixa que a gente possa imaginar não está além da graça de Deus. Unfortunately, sometimes we think this person can be a Christian, this person can never be a Christian. E às vezes a gente tem essa tendência de dizer, aquela pessoa pode ser um crente, mas aquele acho que não. This man who wrote these words, Mas isso significa obras, né? Paul, if you ask the Christians at that time, do you think Saul of Tarsus can be one of us? E se a gente fosse pensar no apóstolo Paulo, por exemplo, você acha que Saulo de Tarso poderia ser um de nós? What would you think their answer would have been? Qual que você acha que seria a resposta dos crentes? naquela No época? chance. Eles diriam jamais. In fact, when he became a Christian, they were afraid of him. E quando Saulo se tornou um cristão, muitos tinham medo It dele. needed another one, Barnabas, to say, guys, he became one of us. E Barnabé precisou dizer, gente, calma aí, ele se tornou um de nós. This is what God's grace can do. E é isso que a graça de Deus faz. The terrorists who can attack the Christians' houses to kill them Até aqueles que atacam casas cristãs com o propósito de matá-los can be one of the greatest apostles pode se of tornar Jesus Christ. um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo. And if we see this, who deserve to have the glory and the praise? Quando nós vemos isso, quem é que merece ter no final a glória e o louvor? Only God deserves the praise and glory. Só Deus merece o louvor e a glória. It is to the praise of the glory of his name. É para o louvor da glória do seu nome. It is not because of our intelligence or piety Não é por causa da nossa inteligência ou piedade. or even preparation to be saved. E nem mesmo nossa preparação para sermos salvos. The origin and the source of every spiritual blessing we have
It is because of who God is and what He has done in Christ. A origem e a fonte de toda a bênção espiritual que nós temos é por causa de quem Deus é e o que Ele faz em nós. He is the one who initiated our É salvation. Ele quem iniciou a nossa salvação. He is the one who has accomplished our salvation. E é Ele aquele que conquistou a nossa salvação. And He is the one who is working in His elect E é Ele quem está obrando nos seus eleitos to apply this salvation in their lives para aplicar esta salvação em suas vidas and to bring it into completion. e trazê-la a um ponto de plenitude. Remember, God is not just making salvation available. Deus não está apenas colocando a salvação à disposição. Christ came to save His people, Não, Cristo veio para salvar o seu povo. and Christ will never fail. E Cristo nunca fracassará. As I close with you, E eu quero então fechar. I will come to this question that I mentioned in the beginning. Eu quero voltar para a questão que eu mencionei aqui no começo. People may think, isn't it strange that God is seeking His own glory? Talvez alguns pensem, não é estranho que Deus busque a sua própria glória? He is commanding us not to seek our own glory. Porque Ele nos ordena que não busquemos a nossa própria glória, Yet He is showing us that we should glorify Him. mas Ele nos mostra que nós devemos glorificá-lo. Some people may say, isn't this kind of narcissism? E será que alguns talvez não vão dizer, será que isso não é narcisismo dele? God is commanding us to offer dignity to others, not to ourselves. Deus nos manda a oferecer dignidade a outros e não a nós mesmos. Love does not seek what it is, its own self or Porque its o own. amor, ele não é egoísta, ele não busca aquilo que é para si mesmo. But God is ordering us to live for His glory. Mas Deus nos manda a viver para a glória dele. Isn't this strange? Não é estranho? Well, Hein? first of all, only God deserves the glory. Em primeiro lugar, só Deus é digno de toda a glória. None of us deserve the glory. Nenhum de nós é digno de glória. As we have seen, it is good and it is right that He takes the glory. E por isso nós vemos que é bom e é justo que ele receba a glória. When someone does something good, we thank him. Porque quando alguém faz algo de bom, nós agradecemos essa pessoa. And not to thank him is bad. It's not just. E deixar de agradecer alguém é injustiça, é algo ruim. So if it is God who elect, Se é Deus então quem elege, if it is He is the one who saves, e se é Ele quem salva, if He does this all alone without our help, e se Ele faz isso tudo sozinho, sem who a nossa deserves ajuda, to be thanked and glorified? quem é que merece receber ação de graças e ser glorificado? In fact, not to do this would be bad, would be evil. Deixar de fazer isso seria algo maligno. And if God is just, E se Deus é justo, He should not tolerate evil. Ele jamais poderá tolerar aquilo que é maligno. In fact, He should punish evil. Ele vai punir aquilo que é maligno. Not to give glory to the one who deserves the glory E não glorificar aquele que merece ser glorificado is sin, é pecado. to be judged. É um pecado. Secondly, Em segundo lugar, God made us with a design Deus nos criou com um desígnio. that our greatest good E o nosso maior bem is Him, é Ele mesmo. to love Him, Amar a Deus, to glorify Him. glorificar a Deus. He made us this way. Ele nos criou dessa forma. Augustine of Hippo has a very famous saying: Agostinho de Hipona tem uma frase famosa. God, you have created us to yourself, Senhor, tu nos criastes para ti mesmo. and our souls will never find their satisfaction except in you. E a nossa alma nunca encontrará descanso e satisfação senão no Senhor. So, for God to ask us to glorify Him is the greatest act of love He could ever do. Então, quando Deus nos chama a glorificá-lo, Ele está demonstrando também um grande ato de amor para conosco. What is love? O que é o amor? Is to give, É dar, is to fulfill someone, é cumprir algo para alguém, to satisfy someone. é satisfazer algo. And the greatest gift God has given us is to glorify Him. E o maior dom que Deus nos deu é glorificá-lo. That's why when we glorify Him, we are most satisfied. E é por isso que quando nós glorificamos a Deus, nós nos vemos mais satisfeitos. John Piper has this very famous motto: E o John Piper tem esse lema muito famoso. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. And the Westminster Shorter Catechism begins like that. E a primeira pergunta do catecismo inicia-se dessa maneira. What is the chief end of man? Qual é o principal fim do homem? The chief end of man is to glorify Him O principal fim do homem é glorificar a Deus and to enjoy Him e forever. gozá-lo para sempre. Glorifying God is enjoying Him. Glorificar a Deus é ter alegria nele. That's why when we come to the church, E é por isso que quando a gente vem à igreja, when we come to worship, quando a gente vem para o culto de adoração, we worship one person,
Nós adoramos uma pessoa. We glorify one person. Nós glorificamos uma pessoa. But as we glorify and worship Him, Mas quando nós o glorificamos e o adoramos, we are very joyful. isso nos enche de alegria. We go home very happy. Nós voltamos para casa felizes. Although it was not about us. Porque não tem a ver com a gente. No one was being glorified in the É, church. nenhuma pessoa está sendo glorificada na igreja. And you go home E a gente vai para casa. satisfied, E a gente vai para casa satisfeitos. peaceful, A gente vai em paz. and joyful. E a gente vai cheio de alegria. So for God to create us for His glory, Então, quando Deus nos cria para a sua glória to design everything for His glory, e designar todas as coisas para a glória dele, to make this doctrine of election available for us for His glory, e também colocar essa doutrina da eleição diante de nós para a glória dele, is the greatest act of love God can make to us. é o grande gesto de amor que Deus pode derramar sobre nós. Amen. Amém. Amen. Our gracious Heavenly Father, Ó Deus gracioso do céu, what a privilege that we can call you Father. que privilégio podermos chamá-lo Pai, By nature, Lord, we are children of wrath. porque por natureza nós somos filhos da ira. We are enemies. Ó Senhor, But Lord, we thank you because you have chosen us before the foundation of the world. mas nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. It's a decree that will never change. E é um decreto que jamais mudará. I myself cannot change it, Lord. Ó Senhor, eu posso mudar. I cannot make you hate me. Eu não posso fazê-lo diferente. I will fail. Eu falharei. Lord, you have loved me when I was away from you, O Senhor nos amou, o Senhor me amou quando eu estava longe do Senhor. even before I was created, E antes mesmo de eu ser criado. and sent your beloved Son to carry my own sins, E pelo teu Filho amado, o Senhor carregou os meus pecados, so that you may forgive us para que possamos ser perdoados and to bring us to the family, e trazer-nos à família, to bring us to yourself as holy and blameless. trazer-nos ao Senhor como santos e irrepreensíveis. Lord, nothing can express our gratitude and our love and thanksgiving to you. Ah, Senhor, nada pode expressar a nossa gratidão e o nosso amor pelo Senhor. May the Lord, everything that we do or say or think of, Ó Senhor, que todas as coisas que façamos e que pensamos may be to the glory of the name of God. sejam para a glória do nome do Senhor. In Christ's name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.